Oi pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Copa na Copa, o primeiro desde o início da Copa do Catar, em que não tem mais Brasil na Copa, Fabrício Falkowski. Lamentável, né? A gente vai discutir aqui... O problema não é o Brasil fora da Copa, o problema é como foi. Tio, esse sorriso, Carlos. A gente vai discutir aqui, eu tô rindo da discussão que a gente vai ter. Tá rindo porque tem pai, não, é que a gente, isso vai ficar pra segunda parte aqui do nosso programa. Porque o Brasil foi eliminado pela Croácia nos pênaltis, depois de um empate em 0-0 no tempo normal, 1-1 na prorrogação, que o Brasil fez gol nos acréscimos do primeiro tempo e tomou no finalzinho do segundo tempo da prorrogação, perdendo os pênaltis. Deu Croácia, mais tarde a Argentina abriu 2-0 para a Holanda, tomou-lhe também um gol nos acréscimos, 2-2, mas foi para os pênaltis, venceu a Holanda por 4-3 e agora vai enfrentar a Croácia na terça-feira, no dia em que achávamos que o Brasil jogaria com a Argentina, um dos maiores jogos da história das Copas, mas a seleção brasileira não fez a sua parte. Inclusive eu vi um meme bem interessante agora, Carlos. Eu sei que esse não é um programa do meme. A gente tá furando o catando. Pra dar uma aliviada, né, no ambiente. Diz que o pessoal vai tirar folga igual. Vai tirar igual. Não posso me responsabilizar. Exato. Não posso me responsabilizar pelos erros dos outros. Isso mesmo. Acho correto. Não cabe a nós, que a gente sempre trabalha no... A gente trabalha igual. Dia de jogo ainda mais, né? Mas enfim, vamos lá. Pode tacar a vinheta aí pra gente lamentar a situação do Brasil e do brasileiro. A gente sabia que não tem jogo ganho, por mais que ontem, neste mesmo programa... Até vamos tirar essa taça. Um rapaz chamado... Deixa aqui a taça pelo menos pra gente. Um rapaz chamado João Paulo Fontoura, conhece? Participa do programa. Disse que não via por onde a Croácia ganhar do Brasil. E eu disse, na verdade é o seguinte... Sempre tem. Não, o fato é que a Croácia... O Brasil era favoritaço, vinha de um bom jogo, um ótimo jogo contra a Coreia. Só que foi o dia que nada encaixou. O Brasil não conseguiu sair da marcação da Croácia. Não foi um bom jogo. Mas ainda assim, num lance de brilhantismo do Neymar, né? Que até fazia uma partida meio apagada. Mas fez um gol de craque, fez um golaço. E ali parecia que a coruja estava morta, né? A coruja estava pelada. Faltavam 5 minutos da prorrogação. O Brasil fez o gol nos acréscimos do primeiro tempo da prorrogação. Ou seja, era só aguentar mais 15 minutos. Aguentou 11. Não tem mais jogo quando faltam 4 minutos da prorrogação. Tu tá ganhando, ainda mais que o gol da Croácia foi no gol de contra-ataque, Fabrício. Tu tá ganhando o jogo numa prorrogação. Não pode tomar um gol de contra-ataque, né? Eu concordo com tudo que tu falou, menos uma coisa. Eu acho que o Brasil jogou bem de acordo com o jogo. A Croácia é um bom time, não dá pra desprezar, né? Tá na semifinal da Copa. O Brasil tentou se adaptar ao jogo, a Croácia jogou fechada, quase não chutou, acho que chutou uma bola só ao gol e marcou um gol. Foi o lance do gol. O Brasil teve mais de 10 chutes em direção ao gol da Croácia. O goleiro fez inúmeras defesas, inclusive depois que estavam a 1 ainda o jogo, o Casemiro teve uma chance dentro da pequena área, o goleiro pegou de novo, ou seja, o Brasil teve chances de ganhar o jogo. Talvez tenha faltado um pouco de efetividade, pode ser, mas foi um jogo difícil, o Brasil tentou se adaptar ao jogo, teve muito mais chance, tivesse justiça no futebol. Demais, né? Mas eu acho que a Croácia soube marcar o Brasil. Exatamente, e joga, né? Quando tem a bola, joga. O que é curioso e estranho... Agora, o que eu não consigo acreditar, quando eu tava vendo o jogo, quando começou aquele contra-ataque, e eu vi como é que... Eu gritei na hora, como é que tem só 4 jogadores? Pareciam só 4 jogadores na televisão do Brasil. Isso é incrível. O Brasil tá ganhando, falta 4 minutos para terminar o jogo. O Brasil tá ganhando umas quartas de final da Copa do Mundo e tenta atacar. Os volantes estavam à frente da bola. Eu entendo segurar a bola na frente, mas bota 2 caras lá, fica... A gente fala protege a zona da bola. Faz a jogada do Yarley aquela vez contra o Inter e o Barcelona. Isso já tá mais difícil, mas nem precisa fazer isso. Só segura lá na frente, cava a falta, cai, faz o jogo andar. Fazer aquilo que o Yarley fez, aí precisa ter o Yarley.
Mas Agora, mas é que o Brasil tem jogadores de bom drible ali, era hora de só ficar enrolando. nem precisa se tu tocar a bola. Não, mas que eu digo, não o drible de administra, não passa os volantes, é isso, não pode tomar contra-ataque, só isso. O Fred tava lá na frente, né? Foi o Fred mas que perdeu a bola. O que eu digo de eu drible... elogiei a entrada do Fred, quando o Fred entrou, eu disse, esse agora vai tocar a bola, vai segurar um pouco. O que eu digo de drible não é pra tu ir pra cima, é pra quando o cara tentar tirar a bola de ti... Se tu tem qualidade maior de drible, tu tem qualidade maior pra ficar se esquivando disso, né? O cara vai tentar, o cara vai te dar a falta, tu cai ali, já fica um pouco, cai ali, fica um pouco. Tem que nessa hora aí tem que furar a bola, não tem que ter mais jogo, é isso que aí que tá. É inadmissível. A Croácia teve um chute a gol. Pra além disso, eu não sei se a gente subestimou o que é em termos de estratégia, tá? Porque se a gente olhar o histórico da Croácia, e não é aquela estatística assim, porque às vezes a estatística é só um número que tu bota como tu quiser. Mas nesse caso, a Croácia, em toda a Copa de 2018, das oitavas até a final não, perdeu pra França, tomou aquele chocolate. Mas as oitavas, as quartas e a semifinal, todos os jogos, a Croácia empatou e ganhou nos pênaltis. Mas, nas oitavas, ela pegou o Japão, empatou e ganhou nos pênaltis. Brasil, a mesma coisa. Eu não sei se o Brasil achou que em algum momento a Croácia ia sair pro jogo, porque a Croácia não é aquele time assim que ela fica atrás e arrisca num contra-ataque numa jogada de velocidade. A Croácia não é uma seleção que se caracteriza por isso. A Croácia tem bola no pé. São caras tecnicamente habilidosos e tudo mais. Marcou o Brasil, coisa que a Coreia, por exemplo, não fez. Sim. Por isso que tomou aquela... O Brasil ficou encaixotado. E aí eu te pergunto, faltou... Eu não acho que o Tite foi mal no jogo. Até acho que... a substituição do Vini Júnior me estranhei um pouco. Mas entrou bem. Mas o Antônio entrou bem. E o Rodrigo também entrou bem. Mas... talvez não tenha faltado, e aí eu não vou ser oportunista agora, porque eu já tô falando isso desde o começo da Copa. Não faltou uma convocação mais equilibrada, com mais opções de variação de jogo no banco. O Brasil tinha 9 atacantes. Mas tinha outras opções para fechar o meio, e ele optou por não fechar, até porque o gol do Brasil saiu já no final do primeiro tempo da prorrogação, ou seja, era só segurar 15 minutos. E ele já não tinha mais, se eu não me engano, eles já tinham feito todas as substituições, não tinha mais o que fazer ali. Entrou o Fred, que é um jogador... o Fred entrou depois. O Fred entrou, então, justamente para isso. Entrou o Fred para segurar um pouco o jogo. Pudesse botar o Bruno Guimarães, talvez, era uma opção. E tinha o outro volante, tinha o Fabinho. O Fabinho já seria mais a posição do Casimiro, né? Mas para fechar... Tá ganhando o jogo, pra fechar. Mas aí é o que o nosso chefe Hilton Momba que chama derrota daí, né? Pois é. Mas aí tu pode até chamar a derrota, porque ela não tem tempo de chegar. O que não dá é o volante passar da linha da bola, faltando 4 minutos pra terminar o jogo. O volante tem que marcar. É isso aí que eu só tô... Não eu acho deu assim, pra... O Tite, ao longo desses anos todos... Aí, claro, o resultado pesa, porque ele tem... é importante ressaltar, ele tem 2 Copas do Mundo, ele trabalhou em 2 Copas do Mundo, comandou a seleção em 2 Copas do Mundo, e nenhuma delas ele passou das quartas de final. Esse é o resultado. Aliás, que fica. O Brasil não avança das quartas desde 2014, né? Mas em termos de bola, essa é a melhor seleção das últimas Copas, isso é inegável. Brasileira. Brasileira. Em termos de bola, de jogo, não só de qualidade individual dos jogadores, que ele soube também escolher e garimpar esses jogadores, mas também de esquema. Eu acho que sim. Mas assim, eu não acho aquela seleção do Dunga ruim. O problema é o Dunga. Mas era uma seleção sólida, né? Aí tomou 2 gols da Holanda, meio que uma falha do Júlio César. Depois o Felipe Melo extrapolou lá, pisou no cara acho que foi no Robin, né? Foi expulso. Mas aquela era uma seleção que tu via que era consistente. Como essa vinha sendo, assim, cara. Mas então não dá, não dá para ser oportunista, né? É aquilo que nós falamos antes. Se tivesse justiça no futebol, se o futebol fosse uma daquelas atividades humanas que tu faz tudo certo e o resultado dá certo, o Brasil teria vencido o jogo. Essa que é a verdade. Se fosse jogo de basquete, o Brasil tinha mais chance de ganhar. Se fosse jogo de basquete, o Brasil tinha ganhado. Não é. Por isso que é a graça do futebol. Então perdeu o jogo, quer dizer, empatou,
perdeu a classificação nos pênaltis e agora tá tudo errado. Eu já não vejo isso. Claro que terminou o trabalho, o Tite hoje... É que agora vai começar outro ciclo, outro modo de trabalho. Mas tem um legado, tem uma série de jogadores, tem uma série que não vão mais jogar. É que o Brasil perde alguns dos seus principais jogadores, pelo menos no alto nível que se espera. E o grande nome disso aí é o Neymar, né? O Neymar até pode jogar outra Copa. Mas as Copas em que o Neymar estava no seu melhor preparo físico, já era. Foram as duas que já passaram. Ele tá com 30 anos e já não tá... Já tá numa fase não é mais o cara da velocidade. Exatamente. Da explosão. Mas tem muita gente boa aí vindo. O Richarlison, Vinícius Júnior, toda essa gurizada da frente. A zaga vai ter que ser remontada. A gurizada que entrou hoje mesmo. Mas, como agora, sem a seleção brasileira, a gente vai continuar fazendo esse programa até o domingo que vem, a gente vai guardar essas pautas daí, a gente vai ter bastante discussão para ter. O Neymar hoje disse que talvez não jogue mais. Mas ele mesmo disse, ele mesmo disse que... O Tite se encerrou, o Tite já disse que não vai continuar, que quer trabalhar na... Ele não, embora não tenha dito isso, sabe-se que ele vai tirar um período sabático no começo do ano. Imagina nós tirando o período sabático, 6 meses, hein? Que foi bastante criticado, porque assim que acabou o jogo foi pro vestiário. Não isso ficou com os jogadores. Acontecer isso aí. Eu concordo, mas eu acho que simbolicamente era importante ele ter ficado ali. Eu também acho, mas eu já vi isso acontecer 500 vezes. Quando perde e quando ganha. E o Tite mas eu acho que às vezes eu acho que hoje ele poderia ter. Mas eu acho que às vezes quando tu perde, é importante a simbologia é mais importante. Tanto mas enfim, ele foi muito criticado. Mas enfim, já se avizinhava que o horizonte seria... Vamos falar da Argentina ou não? Nublado a partir do momento em que aquele cidadão pegou o gatinho e jogou longe, né? Ali já estava selado o nosso destino. Vamos falar agora de Argentina e Holanda. Tem certeza? Tem certeza. Vamos falar de Argentina e Holanda, porque se os brasileiros estão tristes... Os argentinos estão felizes porque a Argentina ganhou da Holanda nos pênaltis depois de empatar em 2-2 no tempo normal. Tomaram um cagaço, na verdade, né? Porque abriram 2-0. Pode. Não, eu ia ser mais ameno. Eu ia dizer que o estoque de fralda em Buenos Aires se esgotou. Mas o estoque de foguetes também deve ter se esgotado agora, né? Não, por quê? Um baita jogo. Grande jogo. Se tinham a expectativa de que seria um jogaço, e foi. A Argentina saiu na frente. O passe do Messi pro primeiro gol é algo de pornográfico. É incrível como ele achou o jogador que fez o gol entrando cruzado para fazer 1-0. Depois o próprio Messi fez o 2-0 e aí se parecia que estava tudo encaminhado para uma vitória tranquila, uma classificação tranquila. A Holanda até fez um gol. Beleza, vai ser o 2-1 de honra. O jogo... Mas a Holanda fechou a rosca ali no finalzinho, 10 minutos de acréscimo. Aí, haja sangue frio, a Holanda tem uma falta na entrada da área, todo mundo achando que o cara ia chutar direto no gol. A Holanda faz valer uma jogada ensaiada e no último lance da partida empata o jogo. Uma baita jogada ensaiada. Parece só de que basquete. Tinham 3 caras, na verdade. O cara que fez o gol era o que estava no meio, ele estava protegido por esses 3. Aí que tu vê a sacada da jogada. Quando ele recebeu, ele não tinha marcação. Porque os dois caras que estavam do lado dele estavam protegendo ele. Nós vamos convidar o nosso teleouvinte para buscar essa jogada no Google e perceber. Quando ele recebe o passe, tem um jogador da Holanda em cada lado. Google e também aí chamado, a Argentina não consegue chegar. Google também chamado como YouTube aqui nesse caso. É no Google? Chama no Google, aparece aparece no YouTube. Aí... A gente achava que, poderia agora quem tá embalado, né? Quem tá moralmente mais forte pra prorrogação era a Holanda. Só que o jogo acabou indo pros pênaltis, brilhou a estrela do goleiro da Argentina. E fez maravilhosas defesas. Os caras da Holanda bateram bem. Eles não bateram mal o pênalti. Ao contrário dos pênaltis do Brasil. O do Rodrigo foi muito... Do Rodrigo, né? Foi muito mal batido. Foi o primeiro... Esse é uma das críticas que dá pra fazer pro Tite, já que estamos na fase... Do Tite e dos jogadores, né? Porque é aquela história assim, o melhor batedor bate primeiro, cara. Mas é que circulou um boato de que o Neymar... Quer bater por último pra decidir. Não, que ele queria bater o primeiro. Bom, então o Neymar tava certo. Quem tinha que bater... E quem é o cobrador? Decidiram na hora... Se tem um pênalti no tempo normal, quem é que bate? É o Neymar? Eu não sei se é o Neymar, mas é o cara que tem que abrir as cobranças na decisão de pênaltis é o cara que vai bater. Senão ele pode não bater. Exatamente. Que foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Deixaram por último. Não... E outra coisa que eu quero dizer é que eu escutei a entrevista do Tafarel depois do jogo e ele disse que todos
treinaram, né? Porque correu também um boato, o Brasil não treinou, apenas que treinaram, e com bom aproveitamento, e o Rodrigo Alisson foi um dos melhores batedores dos treinos. Então, E o Alisson não tinha bilhetinho lá pra saber que canto pular? Porque, pô, Pois é. pular... Enfim, foi esse Brasil. Argentina e Croácia agora. terça-feira. Argentina é favorita, né? É favorita porque é aquilo que a gente vem Não comentando. tem nem nos a questão de programas. uma vir mais cansada, porque as duas jogaram prorrogação. Na verdade, a Croácia vem de 2 prorrogações. Não, e a Argentina tá crescendo, né? E a Argentina, quando começa a crescer, vira um time muito forte. A Argentina O é anímico alto. o Jason. Eles viram um time muito forte, é isso que tá acontecendo. E pra mim, agora, um dos favoritos aí. Eu até acho porque já tá na semifinal. E só uma França da vida pra parar a Argentina. Exatamente. Mas aí a Croácia já parou o Brasil para parar a Argentina, né? também. Nos pênaltis, na prorrogação, nos pênaltis, né? Que é o estilo da Croácia. Pode ser. Sobre isso a gente vai falar na terça-feira, a gente volta daí no domingo pra falar dos 2 jogos do final de semana. Amanhã ao meio-dia, amanhã que eu digo sábado, né? A gente tá gravando na sexta. Amanhã ao meio-dia tem a surpresa da Copa, né? Marrocos enfrentando Portugal. Então você para Marrocos, né? Eu, por mim, a final dessa Copa é Marrocos e Argentina. 0 chance disso acontecer. Ao meio-dia, Marrocos e Portugal. E às 4 da tarde desse sábado, um jogaço. França e Inglaterra. Quem ganhar o jogo do meio-dia pega o vencedor do jogo das 4 aí na quarta-feira. Certo? A gente volta no domingo. Um abraço. Pega aqui a taça. A gente vai levar a taça pra casa. Tchau.